Bem, estamos de volta aqui na TV Carajás com o nosso programa Fala Comunidade. Agora com a presença dele aqui, do músico de Campo Mourão, professor Leandro. Leandro, bom dia com mistura de boa tarde e seja bem-vindo aqui ao programa Fala Comunidade. Bom dia, Sidney. Bom dia aos telespectadores. É um prazer receber esse convite e fazer parte do seu programa. Bom, então o Leandro, essa figurinha já carimbada, conhecida aqui na nossa cidade, mas eu gostaria de ler aqui alguns dados para que a gente pudesse conhecer melhor o Leandro. O Leandro é economista, na verdade é Leandro Moreira Bank, é economista formado em Ciências Econômicas pela FECILCAM em 2005. É especializado em MBA em Gestão de Vendas Nacionais e Internacionais pela Faculdade Integrada de Campo Mourão em 2009. Tem especialização e extensão em Didática do Ensino Superior pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em 2010. É professor universitário do Colegiado de Direito da Faculdade Integrado aqui de Campo Mourão, é perito judicial pela Moreira Bank e Filizola Perícias, Análises e Arbitramentos. É músico, compositor, formado em piano pelo Conservatório Igor Stravinsky, que acredito que aqui no município de Campo Mourão, ele já vai falar melhor para a gente, e cursa teatro pela Fundação Cultural aqui de Campo Mourão. Trabalha com música, faz parte aí da dupla Léo Moreira e Gabriel, pelo trio Arame Farpado, MPB, música em barzinhos e banda, influência, músicas e casamentos. Então tem todo um rol aí de músico, de cantor, de compositor, e é com o Leandro então que nós vamos conversar a partir de agora. Leandro, como que foi a sua infância e por que essa opção aí pela música? Bem, a opção pela música não foi praticamente uma opção, porque em casa o meu pai é músico, meu avô toca acordeon também, então a música ela sempre esteve presente em casa. Desde criança eu nunca me vi sem a música. Mesmo quando entrei a estudar com 6 anos, meu pai sempre gostou, levava para alguns programas de rádio, na época tinha um programa do Tajubá, que era na Casa da Cultura, cantava junto, estudando, depois banda de baile. É algo que eu digo assim que me escolheu, não foi eu que escolhi a música. Eu lembro de você desde essa época, desde o Tajubá. Meu sogro já era cantor, quero mandar um abraço ao meu sogro, Joaquim, mais conhecido artisticamente como Nilson Rosa, cantor sertanejo, ganhou vários prêmios em Campo Mourão e na região. E na época eu conheci você lá no Tajubá. Tajubá aí, toda a família dele, uma pessoa muito preocupada aí com a área sertaneja em Campo Mourão. Para a gente fazer um jogo rápido aqui, Leandro, qual a qualidade sua que você destaca? Olha, é difícil falar em qualidade, mas imagino que é o estudo, o trabalho, assim, eu busco sempre desafios. Um defeito seu? Olha, agora é mais pesado ainda. Às vezes, como o próprio currículo mostra, a gente perde um pouco o foco, faz coisa demais, né? Eu acho que, mas eu estou arrumando isso aos poucos, né? Acho que é um pouco esse o meu defeito. Um livro ou alguns livros que você gosta de ler? Eu gostei do Budapeste, do Chico Buarque. Eu estou lendo do Augusto Cury, ele também tem uma série de 5 livros analisando a inteligência de Jesus Cristo. Esse é o último que eu estou lendo, estou gostando muito. Um filme? Uma Mente Brilhante, conta a história do Nash, que foi um grande matemático que inovou na área da economia. O Senhor dos Anéis, a trilogia que eu achei muito fantástica. O teu time de futebol, Leandro? Olha, o último time que eu torci realmente, fora a seleção, foi o time do ADAP, quando eu era de Campo Mourão. Depois passei a torcer para o time da EREB, de Engenheiro Beltrão, que agora vive um momento, né, um pouco conturbado, e eu ganhei uma camiseta do Flamengo da minha mãe e eu uso ela. Eu gostei dessa parte aí, viu? O que você acha que é uma receita para o sucesso? Trabalho, estudo, trabalho, fé em Deus. E o que você acha a importância de um economista para uma cidade, para um estado e para o país? Olha, eu como economista sou até suspeito em falar, mas eu considero fundamental, né? No Brasil, o economista ganhou muito espaço depois do Plano Real, né, depois da estabilização. Passou por alguns momentos de dificuldade, como nós passamos na década de 80, a década perdida, mas ganhou esse status. O economista no Brasil não é como em alguns outros países, como nos Estados Unidos, onde o economista ele tem um status, é uma profissão realmente muito bem, vamos dizer assim, bem paga, muito requisitada. Mas é fundamental para qualquer gestão de empresa, para qualquer gestão de cidade, de estado, do país.
nas escolhas precisa-se de economista. E por que você escolheu ser economista? É outra coisa, eu acho que parece com a questão da música, né, que eu falei que eu fui escolhido pela música. Bem, eu em 2000 morava em São Paulo, fui embora para São Paulo, e a minha mãe, a nossa família é sempre muito unida, né? O pessoal vai se casando, vai morando perto, eu acho que é coisa de paranaense, né? Vai ficando todo mundo amontoado ali e não consegue ficar muito longe. E minha mãe, ela se preocupava demais. Na época eu tinha 20 anos, ela ligava no programa da rádio, que tinha um programa católico, fazia oração, né? Volta meu filho, e deu certo a oração dela. Quando eu voltei, eu falei, não posso ficar parado, né? Eu tenho que estudar. Não foi algo escolhido assim, eu quero ser economista, eu entendo o que o economista faz, eu sei o que o mercado de trabalho me aguarda, não. Na realidade, eu fiquei entre matemática, economia, contabilidade, os cursos que tinham aqui em Campo Mourão, acabei escolhendo economia. Mas eu aprendi a gostar no decorrer do curso. Eu entrei sem saber muito aonde eu estava. E por que você escolheu ser economista? Bem, até o terceiro ano da graduação, eu não tinha escolhido bem o que eu iria fazer, né? O economista, quem está num curso de economia, às vezes tem essa dificuldade de saber o que vai fazer depois que sai, né? Às vezes termina aquele primeiro ano, se sente perdido no mercado, apesar que estuda o mercado no decorrer de 4, 5 anos, mas realmente por conta acho da própria complexidade, né? Que é um sistema econômico, é um modelo econômico. Mas eu no quarto ano eu comecei a pegar o gosto por dar aula, né? E vendo os professores, né? O pessoal que vinha como colaborador de outras universidades, dar aula. Foi mais ou menos isso. Eu também dava aula de acordeon, dava aula de piano. Sempre gostei de público, de estar lidando com pessoas. Foi isso que realmente fez eu escolher a docência. E com o tempo você decidiu ser professor, né? O que levou você a essa decisão? Exemplo de alguma pessoa que você tem? O que te levou a ser professor, a querer ser professor? Olha, tem os altos e baixos, eu acho que de qualquer profissão. Tem os professores que gostam mais de avaliar, tem os professores que gostam mais da extensão, da pesquisa. Eu escolhi o ensino superior até porque eu acho fundamental a educação, a educação dentro do ensino fundamental, do ensino médio, mas eu acho que você tem que ter um fino trato quando você vai lidar com essas bases. E a vida do professor, eu gosto do ensino, eu gosto da sala de aula, né? Eu gosto de estar ali. Eu acho, na minha opinião, a avaliação claro que tem que haver o incentivo, tem que haver a cobrança do professor, mas gosto mais da pesquisa, gosto mais da sala de aula. Há esses momentos, a gente às vezes tem problema com um aluno ou outro, né? Aquele aluno que como eu falei, quando eu entrei no curso de economia, assim, sem saber onde estava, acontece em muitos cursos assim do aluno ele entra no ensino superior ainda, mas não sabe se é aquilo que realmente ele quer. O professor está aí, eu acho que para dar esse vislumbre, né, para o aluno, para ele saber aonde que ele vai chegar, né, qual que é o objetivo dele. No dia a dia, a vida de um professor, Leandro, a dificuldade do relacionamento com o aluno, a facilidade, como que é no dia a dia ali ser professor? Olha, eu dentro daquela extensão que eu fiz, que você citou na FGV, a última avaliação era um texto de um sociólogo chamado Pedro Demo, e ele falava sobre essa questão da instituição de ensino como transformação da sociedade, né? Eu lembro que nos debates com os professores, alguns imaginavam a universidade preparando para o mercado de trabalho apenas. Eu tenho uma visão diferenciada, né? Apesar que não é como como o pastor que comentou aqui, que estava aqui falando, não é a instituição de ensino que vai moldar, né, a pessoa, eu também acredito que seja a família, mas ela pode realmente transformar a pessoa, os valores. Eu tento passar isso. Trabalho umas matérias com o pessoal de direito, como você citou, é chamada formação geral, que busca esse senso crítico, esse pensamento reflexivo, né? Não só o mercado de trabalho, mas é claro que é fundamental, você entra no ensino superior visando sair dali, trabalhar, né? Ter uma profissão. Eu vejo a instituição como várias instituições, né? Como a igreja, como a família, como o ensino superior,
a base, né? A base da transformação do cidadão. Eu passo isso para os alunos, tento a todo momento passar isso. E onde você acha que um aluno vai chegar? O que você tem procurado falar para os seus alunos, em especial numa época como essa? A gente vê assim, uma preocupação um pouco menor hoje em dia com a educação. Você, como professor, tem sentido isso também? E o que você procura passar para o seu aluno nesse sentido? Olha, eu tive um aluno que, aliás, a gente faz academia junto, e ele não conseguiu, ele foi fazer uma prova que a gente chama de prova colegiada, e infelizmente não conseguiu a nota que ele precisava. E eu sempre fui muito honesto, assim, eu acho que o professor ele está ali para passar um diagnóstico. Se o aluno ele conseguiu aquela competência, aquele desempenho, é justo que ele siga para frente no curso. Agora, se ele não conseguiu, o professor tem que ter a honestidade realmente de levar a sério os números, de levar a sério a avaliação. E esse aluno, mesmo não passando, o fato que eu também fiquei triste junto com ele, mas depois ele veio falar comigo e agradecer. Porque ele sentiu que eu fiquei isso, nossa, a gente luta tanto, e no final, uma matéria realmente que pesa um pouquinho, ele se dedicou a outras, né? Teve um momento de turbulência no trabalho, na família, acabou não conseguindo. É porque geralmente o aluno ele fica algum tempo assim chateado, né? E esse não, ele veio agradecer, eu fiquei realmente, foi um momento muito satisfatório, de muita alegria para mim. E qual uma grande alegria assim que você teve ou que você tem com os seus alunos? Um momento assim que você se sente feliz de ser professor? Olha, o Brasil, os números, né, se a gente for pegar os dados abstratos, que eu falo assim, parece que vai tudo bem, né? Algumas propagandas colocam, em 2020 nós vamos alcançar uma média 6, etc. E tal. Eu olho com suspeita sobre esses números, porque eu sei que nós temos que, de certa maneira, prestar conta, dizer que o Brasil está avançando, até dentro de uma questão comercial, né? O Brasil ganhar esse status de mais empresas virem para cá, mais investimentos. Então, quantitativamente, a gente observa os números e vê melhoras. No entanto, né, eu trabalho, às vezes, com o pessoal que entra na universidade, a gente vê esse déficit do aluno não tem uma cultura de leitura, né, infelizmente não tem, e isso vem muito de berço, vem muito de casa. Se não tem leitura também para escrever, tem dificuldade, né, não tem um pensamento crítico, né, a nossa cultura, ela é uma cultura como tem alguns pensadores da Escola de Frankfurt, que é o Habermas, o Marcuse, o Adorno, que trabalham na indústria cultural, ela é uma cultura de afirmação. Então, as pessoas veem a TV, veem a música no rádio e ficam afirmando, elas ficam, aquele discurso, ficam repetindo o discurso sem pensar. E o aluno, muitas vezes, ele chega na universidade e, às vezes, sai. O problema também é isso, a universidade não consegue fazer essa transformação. Ele chega sem essa cultura de leitura, não há essa transformação nem voltada para o mercado de trabalho, nem voltada para o cidadão. Aí que nasce, na minha opinião, está o problema, né? Porque os números, realmente, a educação no Brasil está melhorando. Claro que a passos lentos, mas qualitativamente eu acho que tem que mudar mais ainda. Tem que investir mais, não deve ser apenas na escola, deve ser de casa também, essa cultura de assistir bons filmes, de ler bons livros, né? Não pode deixar para a última hora, né? A diferença aí que você vê, um comparativo, professor Leandro, entre a educação no Brasil e no chamado país de primeiro mundo? Olha, eu gostei dessa pergunta porque o semestre passado eu fiz uma matéria na UEM do mestrado Economia Brasileira e eu tive um professor, o Jorge Trintin, ele é uma pessoa muito crítica, ele tem um doutorado na Unicamp e os economistas da Unicamp têm esse perfil crítico, um perfil mais teórico, né, menos quantitativo. E vou falar primeiro do Brasil. O Brasil, ele vive, né, os últimos artigos que estão sendo publicados nas grandes universidades, vivem dois momentos. Alguns teóricos observam um momento de desindustrialização, que seria o quê? O Brasil se industrializou-se
até 80, né, que o último movimento de industrialização foi o segundo PND, o Programa Nacional de Desenvolvimento, né, que veio lá de Getúlio Vargas, da década de 30, substituindo importações, com Estado de mão forte, baseado no tripé que era o Estado, que era a empresa familiar e que era as empresas estrangeiras, né, o capital externo. Então, em 80, foi uma década praticamente perdida economicamente, o Brasil estagnou, praticamente fazia para pagar as contas a dívida externa, foi essa crise da dívida, né? Nós vivemos uma época de muita inflação, né? Essa inflação ela é um problema na economia, né? Não tem como uma empresa nem planejar a médio, às vezes a curto prazo, né, alguma coisa, porque a economia está doentia. E depois, na década de 90, então, há uma mudança muito grande no mundo. E os fluxos de capitais, quer dizer, o dinheiro volta para o Brasil. Na década de 80 ele sai, né, e de 90 ele volta. O Brasil abre a economia e começa a receber capital externo. Quando ele começa a receber, aqueles que eram improdutivos, né, algumas empresas estatais começam a ser privatizadas, né, alguns funcionários, todo aquele movimento que a gente viu lá no Collor, né, em 90, isso começa em 89, né, uma das primeiras empresas a ser privatizadas foram a Usiminas e aí vai continuando. E esse movimento no Brasil está vendo, hoje em 2012, né, 2011, 2012, está sendo observado dessa forma. Ou desindustrializou-se, né, que é no caso, por exemplo, a empresa que está vindo de tablets, que no Mato Grosso, que ela vai se instalar. Ela é uma montadora, né, e várias outras empresas são montadoras. Então, nós especializamos no quê? Numa parte da produção que não tem tanto valor agregado, que não é a marca, que não é o design, como a Inglaterra, que se especializou-se no design. Então, nós não... Igual as commodities, né, que o Brasil é muito forte na agricultura, no entanto, a gente tem esse problema da relação de troca, né? Compramos o iPod, né, que é R$200, alguma coisa assim, e temos que vender quantas sacas de soja, né? Tem esse problema de troca. E quanto custa para a gente produzir, quanto custa para eles produzirem o iPod? A minha visão é dessa, da desindustrialização. Há um outro pensamento que seria uma reestruturação da indústria brasileira, que daí é o quê? Todo esse movimento, quer dizer, o Brasil não estava a par da tecnologia, não estava junto com a produtividade, alguns autores veem que esse é um momento bom. E que mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar exportando realmente, vamos crescer. Vivemos essa fase de pouco crescimento econômico, mas isso faz parte, né, de muita importação na década de 90. Então, o debate gira em torno disso. Eu fico com essa visão de desindustrializar, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Em Campo Mourão, a gente vê, né, algumas empresas vindo para cá, como foi o caso do último supermercado, as pessoas acabam ficando, né, eufóricas vendo esse movimento, mas não há um crescimento de população também, né? Eu acho que é difícil analisar assim, de pegar e já falar, mas eu tenho um grande amigo, um ex-aluno meu, que ele tem um salão e a gente conversa. Eu vou cortar o cabelo, é uma conversa de corte de cabelo, né? E ele analisou 2 mercados aqui em Campo Mourão que eu achei fantástico, a nossa conversa lá, né? Um é o dos automóveis, né, que há algum tempo atrás quem vendia automóveis, a revenda dos usados, acharam um nicho de mercado, que eram aqueles automóveis com placa de fora. Então, traziam automóveis de todo lugar, vendiam a um preço igual e depois, na volta, eles não aceitavam. Acho que todo mundo reparou isso, né? Quem comprou um carro que tinha uma outra placa, na hora da venda sentia aquele entrave, né? Querendo o preço menor. Então, eles ganharam muito, a gente viu alguns empresários aqui crescerem a nível de capital, mas, no entanto, o próprio mercado deu aquela quebra, né? Eles ganharam o mercado e acabaram quebrando esse nicho. Principalmente depois com a queda do IPI, a gente viu alguns estacionamentos fechando. E a nível dos imóveis, que eu acho que é o que todo mundo olha, eu li na Folha de São Paulo que a tendência é o preço aumentar mais do que a inflação ainda, quer dizer, vai continuar aumentando o preço das casas. Eu analiso assim, bom,
o que é o preço de um imóvel, né? Primeiro, a externalidade, aonde ele está sendo colocado, né? Se perto tem um supermercado, se, por exemplo, o centro cívico, que houve alguns comentários que iria até mudar, eu não sei como que está essa questão política. Então, essa expectativa faz o preço subir, né? Agora, imagine, o Campo Mourão está crescendo em alguns bairros que não tem tanta externalidade e o preço é alto, não é? E para você produzir, por exemplo, para você construir a casa que você gasta 120 mil, as pessoas estão pedindo 350, 400. Então a gente vê o quê? Que é mais especulação. A gente está num período de teto de especulação, que provavelmente vai continuar esse ano. Leandro, você é professor de economia e é administrador. E como que entrou a música aí nessa história? Como que entrou a música na tua vida? Eu comento com os amigos, às vezes os alunos, né? Tem um professor amigo meu que fala assim, olha, porque alguns me conhecem como músico, né? Então quem me conhece como músico, chega, vai fazer, por exemplo, vai estudar direito, está lá o professor fala, leva um susto, né? E alguns me conhecem como professor também, me vêm cantando por aí, você acaba criando vários mercados, né? E eu digo sempre, eu sou músico, acho que antes de tudo, eu entro, se a música está tocando em algum carro, eu não consigo deixar de ser crítico, eu não consigo ser indiferente às músicas que tocam na rádio, que tocam nos carros. Eu acredito que eu sou um músico professor, né? Um músico administrador. Então, antes eu sempre tenho essa coisa da música. Então, para quem não conhece o Leandro músico, né, o Leandro cantor, nós vamos colocar um vídeo aí rapidinho do Leandro, cantando aí, tocando para todos nós. Então, para quem não conhece, conhece a partir de agora aí o Leandro, nesse caso, o Leandro músico. Bom, então tá aí, esse é um vídeo do Leandro, para quem não conhecia, conheceu agora. Onde que foi gravado esse vídeo, Leandro? Esse vídeo foi no Celebra, no Festival do Integrado do ano passado. E você só canta ou tem algum projeto nessa área aqui em Camporão que você desenvolve? Tem sim, tem um projeto social, cultural, chamado Música, Poesia e Cidadania. E o foco nosso é levar a cidadania através da música e da poesia.
Na verdade, você tem uma carreira, né, Leandro, como cantor, como músico, né? Você tem alguma experiência curiosa que você gostaria de contar pra gente nesse sentido? Eu acho que todo músico tem alguma coisa assim para contar. Se não conta é porque tem vergonha às vezes, né? Mas tem uma experiência muito engraçada numa banda. Eu tinha na época 14, 15 anos e o ônibus ele era muito velho, sabe, Sidney? Era problemático viajar com aquele ônibus, né? E a gente foi tocar em Foz do Iguaçu, num bairro nobre, um bairro projetado para arquiteto, engenheiro, é um bairro realmente diferente, né, do que a gente vê aqui na nossa região. E o ônibus ele foi entrando naquele bairro, ele realmente fazia diferença, uma diferença para ruim, né? Eu brinquei ainda com o Fábio, que é a mesma coisa de um bolo, você tem um bolo branco bonito e caiu um mosquito verde, que o ônibus era meio verde e meio azul, não dava para saber a cor. E ele caminhando, assim, ele ia sujando. E daí nós chegamos para entrar no clube e o rapaz da frente ali falou, opa, não é dia de jardinagem, né? Não, nada contra a jardinagem, mas é que o pessoal usa um ônibus, um caminhão assim, realmente para bater, né? Era o ônibus da banda, né? E daí o dono falou, não, mas esse é o da banda. Eu falei, pô, mude de ônibus, por favor, né? E muitas vezes tinha que guardar o ônibus atrás do clube, né? Não era um cartão de visita, era um problema aquilo ali. Olha, eu já vi isso aqui em Camorão também, não sei se foi o teu ônibus, mas eu já passei em clube aqui em Camorão também, que o ônibus tinha que ficar lá nos fundos do clube, né? Porque realmente é um começo aí difícil, mas que depois vai crescendo, né, Leandro? Leandro, nós vamos combinar outra data para você voltar aqui. Na verdade, tem muita coisa para se falar, né? Além de professor, de economista, de músico, de toda essa experiência na área da música, falar melhor desse projeto. Eu acho que vamos combinar uma volta sua aqui, para daí a gente falar só sobre música. Hoje nós falamos mais sobre economia e mais sobre professor e vamos combinar para você voltar aqui, inclusive para a gente montar aqui dentro dos nossos estúdios o seu equipamento e por que não fazer uma música aqui ao vivo para todos. Vamos combinar isso. Por hora eu agradeço o convite que você aceitou de ter vindo aqui ao nosso programa e desejar a você um ótimo, feliz 2012 aí para você e para toda a sua família. Ok, feliz 2012 para vocês, Sidney, para o pessoal que está assistindo a gente. E claro que eu aceito o convite, é uma honra estar aqui participando, estar podendo falar, né, do que a gente faz. Eu gosto muito do que faço e quando a gente gosta, a gente quer falar, quer passar para frente, né? Eu também quero de fazer esse projeto, eu tenho vontade de apresentar lá na Câmara, queria conversar agora, né? Aproveitar na televisão aqui, realmente para estar mostrando para vocês lá, para os demais políticos, as pessoas que realmente estão aí fazendo as escolhas, tomando as decisões do que é melhor para a nossa Campo Mourão. Com certeza. Obrigado pela presença aqui, Leandro. De nada. Então encerramos mais um programa aqui, Fala Comunidade, mais um sábado. Sábado que vem nós estaremos de volta aqui novamente com novos entrevistados, com novas informações, levando alegria, entretenimento, enfim, deixando a sua vida um pouco mais feliz. Essa é a intenção da TV Carajás e de toda a direção. No mais, agradeço a atenção de todos por esse sábado e até sábado que vem e que Deus esteja presente aí em cada lar e a cada coração.